A paz do Senhor Jesus esteja convosco, irmãos e irmãs. Boa noite. Abram comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Os versos de 1 a 19. 1 Samuel 1, dos versos de 1 a 19. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs, o segundo verso, e assim sucessivamente até o verso 19. Amém, irmãos e irmãs? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, efraimita. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Após terem comido e bebido em Shiló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, até aqui. Os versos restantes, subsequentes, portanto, vão dizer que Deus concedeu a Ana o que Ana tanto desejava. O tema que vou partilhar com vocês, fundado neste texto, é: a fé em Deus pode converter uma possível sina em uma sina impossível. Vou repetir. A fé em Deus pode converter uma possível sina em uma sina impossível. Deus amado, tem compaixão de cada um de nós, trazendo palavras de vida, ou seja, que venham edificar-nos, que venham fazer com que tenhamos cada vez mais esperança de que no Senhor podemos continuar triunfando sobre os nossos inimigos, sobre os nossos algozes. Ó Deus, que Tu possas, em o nome de Jesus, a partir de então, trazer a cada irmão, a cada irmã, palavras de vida. A partir deste texto, que há de ser exposto por mim, boca do Senhor, neste momento. Que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. A fé em Deus pode converter uma possível sina em uma sina impossível. Talvez você esteja, neste momento, fazendo a seguinte indagação: mas o que é uma sina? Eu já respondo. Uma sina é um destino, uma fatalidade, algo que não pode ser evitado. Eu imagino que vocês estão cônscios e cônscias que existem pessoas que evidenciam possíveis sinas, destinos, fatalidades na vida, em função do contexto que vivem. Pessoas que nascem em pequenas cidades, sem recursos, não desenvolvidas, segundo alguns, estão evidenciando uma possível sina, a sina de não terem uma formação acadêmica, entre outras coisas. Também penso que vocês estão cônscios e cônscias que existem pessoas que evidenciam possíveis sinas em função da vida que costumam ter. Pessoas que vivem de bar em bar. Pessoas que vivem de confusão a confusão. Que no entendimento de muitos estão ou evidenciam uma possível sina, não terem sucesso na vida, não terem êxito na vida. Eu me recordo de um amigo que, desde os 11 anos, e isso foi até os 20 anos, ou seja, dos 11 até os 19 anos, 20 anos, que teve uma vida voltada aos vícios. Vivia sob o efeito do álcool. As pessoas que
o conhecia, diziam: este não tem futuro na vida. O resultado, no que diz respeito ao futuro deste, há de ser trágico. 10 anos depois, este rapaz havia saído da cidade aos 25 anos, 10 anos depois retorna à minha cidade, a cidade onde residíamos, e se apresenta como advogado. Uma possível sina na cabeça de muitos, a sina de não poder reverter a situação que o envolvia até então, isto é, dos 11 aos 20 e poucos anos. Que não ocorreu, pois o mesmo tornou-se um bom advogado, cursou uma faculdade, mudou de vida. Na Bíblia nós temos José do Egito. Ao ser vendido como escravo por seus irmãos, tinha uma possível sina: morrer em uma masmorra egípcia. Na verdade, essa foi a sina que José de fato havia tido na cabeça dos seus irmãos e de seu pai Jacó. A sentença de Jacó em Gênesis 46, verso 30, parte final, externa a perspectiva de Jacó no tocante à sina de José, quando Jacó diz: já posso morrer, pois já vi o seu rosto e ainda vives. Ante a notícia de que José havia sido morto, o que na verdade não havia ocorrido, o que foi impregnado na cabeça de Jacó foi que José havia morrido de uma maneira drástica, como os seus irmãos haviam notificado. Mas não foi essa a sina de José do Egito, pois todos nós sabemos que José tornou-se governador do Egito. José não havia morrido. Na verdade, todos os fatos degradantes que apontavam para uma possível sina de sofrimento, na perspectiva de José, foram transformados em bem. E José vai dizer isso aos seus irmãos: intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. O monge, cognominado Agostinho de Hipona, que viveu no final do século IV, início do século V, já afirmou: Deus faz sair o bem do próprio mal. Deus é quem pode transformar possíveis sinas em sinas impossíveis. Portanto, eu entendo que a fé em Deus é capaz de gestar metamorfoses, transformações em vidas, que ante ao entendimento de muitos, estão fadadas ao fracasso. A vida de Ana nos ensina que a fé em Deus pode converter uma possível sina em uma sina impossível. Talvez você esteja fazendo a seguinte indagação: mas qual foi a sina na vida de Ana? Ou a possível sina que envolvia Ana? A resposta está aí no verso 5. Não ser mãe. A possível sina na vida de Ana, de acordo com o verso 5, até então, era não ser mãe. Se não, observem comigo o que diz aí o verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O verso 5 indica, em primeiro lugar, a causa da possível sina de Ana não ser mãe: a constatação da infecundidade. Diz o verso 5 que Ana era estéril, infértil,
madre seca, útero seco, desértico. Depois de termos constatado, a partir do verso 5, a causa da possível sina que envolvia Ana, penso que devemos destacar alguns pontos no tocante à infecundidade de Ana. Primeiro, porque Ana era estéril, infértil, e não Penina, sua rival. Porque Ana tinha o útero seco, a madre seca, desértica, e não sua rival Penina. Temos a resposta no verso 6. Porque Deus quis. Esta é a resposta do verso 6. Porque Deus quis. Deus quis que fosse Ana, e não a sua rival Penina, a que tivesse útero seco, desértico. Se não, vejam aí o que diz o verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor, isto é, Deus, lhe havia cerrado a madre. Em outras palavras, a feito estéril, infértil. Segundo ponto que devemos considerar acerca da infecundidade de Ana: como era vista a infertilidade? Como as pessoas à época enxergavam a infertilidade? A resposta é: a infertilidade era vista como uma maldição. E aí nós percebemos o desespero de Ana, porque Ana carregava uma maldição, de acordo com a opinião dos que a cercavam, do entendimento da época. Talvez, quando Ana estava entre outras mulheres, as mesmas dissessem, dentro delas mesmas: eis a amaldiçoada, a de útero infértil. Terceiro ponto que nós devemos considerar no tocante à infecundidade de Ana é: quais os resultados causados pela infecundidade de Ana na vida de Ana? Primeiro, resultado causado pela infecundidade na vida de Ana foi os embates com a sua rival Penina. Primeiro resultado, que a infecundidade causou na vida de Ana: os embates com a sua rival Penina. Isso está aí nos versos 6 e 7. Verso 7, parte B. Se não, observem. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, fazendo uso do fator negativo que envolvia Ana. Usava esta realidade que envolvia Ana com o propósito de irritar Ana. E aí diz o verso 7. E assim o fazia, referindo-se a Eli, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, a rival Penina, a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. O primeiro resultado foi os embates com Penina. Eu imagino que Penina, diante de Ana, dizia o seguinte: Ana, você é inútil. Abandone Eucana, pois você, como esposa, é inútil. O segundo resultado causado pela infecundidade na vida de Ana foi a crise existencial. Vejam aí o que diz os versos 8, 10 e 11. Verso 8. Então Eucana, seu marido, me disse: Ana, por que choras? Crise existencial.
conflitos internos, perplexidades das mais variadas, tristeza agônica. E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana chorava e não comia, estava amargurada, estava aflita. Isso evidencia sua crise existencial. Por causa dessa situação, dos conflitos, dos embates com Penina e da infecundidade, Ana vivia existencialmente de maneira angustiada. É o que diz aí os versos 8, 10 e 11. Meus irmãos, às vezes questionamos porque as coisas acontecem com os outros e comigo não. Porque logo comigo essa enfermidade? Porque o que eu desejo ver na minha vida, eu não vejo? Porque Deus me fez assim? São conflitos existenciais em função das circunstâncias que passam a nos envolver ou que nos envolve mormente. Conflitos existenciais, crises internas terríveis. A pergunta que cabe aqui é: como servir a Deus quando parece que Deus está indiferente à nossa existência? Como servir a Deus quando parece que Deus está indiferente à nossa existência? Quando a nossa percepção acerca da nossa vida diante de Deus é de que Deus não está nem aí para nós, é de que Deus nos abandonou, é de que Deus nos deixou no escanteio da existência, entendendo que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, e por isso devemos ter fé que por trás da situação ruim existe um propósito de Deus para a nossa vida. Entender que existe um propósito, existe uma razão, existe um desígnio de ser, permeando de maneira subjacente as circunstâncias ruins que passam a nos envolver. O terceiro resultado causado pela infecundidade na vida de Ana foi uma reação de fé. É o que diz o verso 11. Diz o verso 11 que Ana faz um voto com Deus. Ante a todas estas dificuldades edificadas por conta do fato de Ana não poder ser mãe até então, Ana tem uma reação de fé. De acordo com o verso 11, porque o verso 11 vai dizer que Ana fez um voto com Deus. Se não, vejamos, observem o que diz o verso 11. E fez um voto, dizendo: o Senhor dos exércitos, me abençoe, me enxergue, eis-me aqui, atenda o meu pedido, estou sofrendo tanto, a dor tem se agigantado cada vez mais em minha alma. Escuta-me, Senhor. Se o Senhor me escutar, ou seja, se o Senhor conceder a mim o privilégio de ser mãe, o voto que faço com o Senhor é que a bênção, ou seja, o objeto dessa bênção, o filho,
eu vou devolver ao Senhor. A reação de Ana foi uma reação de fé. O voto de Ana a Deus evidenciou fé em Deus. Fé que Deus podia reverter a infertilidade em infertilidade. Os dilemas da vida não podem fraquejar nossa fé em Deus. Temos que seguir a Deus com fé, apesar das circunstâncias. O exemplo de Ana deve ser seguido por todos nós. Exemplo de fé, determinação, perseverança e superação. Mesmo em meio às frustrações, às decepções, às humilhações, Ana perseverou. A reação foi de fé. A angústia havia, a dor havia, mas Ana não se curvou ante as circunstâncias, entregando-se, porque Ana tinha um Deus que podia, como pode, transformar possíveis sinas em sinas impossíveis. Ana confiou em Deus. Fé aqui tem a ver com confiança, com convicção de que Deus podia reverter a situação, de que Deus podia mudar a situação. A primeira reação das pessoas que cercavam Ana, quando Ana reage, evidenciando fé em Deus, confiança em Deus, de que Deus podia mudar a sua situação, foi, em se tratando do esposo de Ana, de incompreensão. Diz o verso 8 que Eucana não compreendia este desejo de Ana de tornar-se mãe. Provavelmente Eucana, o esposo de Ana, via Ana, de quando em vez, curvada diante de Deus, pedindo a Deus, Deus, reverta a minha situação. Faça com que meu útero venha a tornar-se fértil, produtivo. Extirpe a infertilidade do meu ventre. Faça desse deserto, ou seja, do meu útero, terra até então desértica, um oásis, uma terra frutífera. Eucana não entendia. Vejam o que diz aí o verso 8. Então Eucana, seu marido, me disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana tinha boa intenção, mas não respeitou, ou melhor, não entendeu, que ante as circunstâncias que cercavam Ana, vejam, uma pessoa vista e tratada como amaldiçoada por Deus, obviamente não poderia se contentar, se curvar a esta situação. Como Ana não se curvou, reagindo, explicitando nesta reação fé, confiança de que Deus pode reverter, de que Deus pode mudar uma possível sina em uma sina impossível. É importante nós considerarmos que Eucana tinha boa intenção, queria ajudar, mas na verdade ele entendia tudo errado. Às vezes, irmãos, somos mal compreendidos pelas pessoas que estão próximas de nós, pessoas que amamos. Às vezes nós desejamos obter algumas coisas, explicitamos esse desejo a algumas pessoas, e estas pessoas que convivem conosco, pessoas que amamos, não entendem, não compreendem a razão de desejarmos o que às vezes passamos a desejar. E somos mal compreendidos. Em outras palavras, Eucana está dizendo o seguinte: Ana, eu não te basto, eu não te sou suficiente,
Um egoísmo. Porque imaginou que podia saciar o desejo de Ana de ser mãe, o que não podia. Existem pessoas que tentam nos abafar, com o intuito de nos impedir de crescer na vida. Gente que sem querer acaba que passando negativismos, pessimismos para nós. Existem momentos que precisamos de alguém para chorar conosco. E o que ouvimos é o seguinte: não se preocupe, se aquiete, se contente com o que você tem. Deixa de ser bobo ou de ser idiota. Existem momentos que não precisamos ouvir tais coisas. Existem momentos que precisamos, vá em frente, crê em Deus, acredite. Você jovem que sonha em cursar uma faculdade de medicina, ou de direito, ou qualquer outra faculdade, mas a sua condição é pouca financeiramente, e quando você externa esse sonho, esse desejo, aos seus familiares, o que você ouve? Você não vai conseguir, nós não temos recursos. Desista! Nós não podemos dar ouvidos a estas palavras advindas dos eucanas da vida, que imaginam que podem saciar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. A segunda reação inesperada das pessoas que conviviam com Ana, em vendo Ana evidenciando fé em Deus, confiança de que Deus podia converter a sua possível sina em uma sina impossível, foi o julgamento afoito do sacerdote. É o que dizem aí os versos 14 e 16, de 14 a 16. Os versos dizem que o sacerdote interpretou a atitude de Ana, quando a mesma estava curvada diante de Deus, silentemente, pedindo a Deus: Deus, atenda-me. Eu penso que só gemidos eram ouvidos. O sacerdote, em vendo isto, disse: Ana, tu estás embriagada? Uma atitude precipitada, afoita. Eli, o sacerdote, se precipitou. Talvez não conhecesse tão bem a sua ovelha, chamada Ana. Talvez não tivesse próximo bastante para perceber o dilema de Ana. Eu queria aproveitar o ensejo para dizer a você que às vezes nós, pastores, erramos quando emitimos um diagnóstico com relação à vida de algumas pessoas. Esse sacerdote cometeu um equívoco, foi precipitado, foi imediatista, foi afoito. Aqui eu aprendo uma coisa extremamente importante. Pastor tem que ter cuidado. Quando vê um jovem sonhando, em não aconselhar de forma errada esse jovem. Entender os seus dilemas, entender as suas crises, os seus paradoxos, às vezes com relação à fé, e ter sabedoria para conduzir isto. O que faltou em Eli? Se precipitou. Não pensou antes de dizer o que disse. Ana teve que enfrentar esta reação inesperada do seu pastor.
quando mesmo emitiu um diagnóstico equivocado acerca da sua vida com Deus, acerca da sua fé com Deus, uma mulher íntegra, fiel a Deus, compromissada com Deus, que estava ali só gemendo diante de Deus, dizendo: Deus, no seu íntimo, ouça-me, eu desejo ser mãe. Siga em frente. Quando você ouvir, seja de quem for, especialmente de um líder, que você não pode, que você não consegue, ou que você não tem sido tão fiel a Deus, sendo que você tem sido. Não desanime. Faça como Ana, porque a reação de Ana, quando é julgada pelo sacerdote, não é de revolta. Ana não mostra nenhuma atitude de rebeldia. Pelo contrário, Ana mostra submissão ao sacerdote e à sua autoridade. Ela diz no versículo 15: não, Senhor meu. Ante as palavras direcionadas a nós, palavras que nos condenam, nos julgam de maneira precipitada, advinda de um líder, advinda da liderança, a nossa reação tem que ser não de rebeldia, como fez Ana. Ela não se insurgiu, ela não bateu boca, ela não teve a preocupação em mostrar o oposto. Simplesmente ela disse: não, Senhor meu. A gente tem que entender que pastor não tem bola de cristal, não é onisciente nem onipotente, e por conta disso é passivo de falhas, como qualquer um. Contudo, ele é autoridade espiritual sobre nossa vida. Depois de exposto até aqui, o que nós acabamos de expor a partir do texto, cabe-nos a seguinte pergunta: quando a infertilidade de Ana se tornou em uma sina impossível, em que momento esta possível sina se tornou em uma sina impossível? Primeiro, quando Ana colocou a sua dificuldade diante de Deus, é o que diz o verso 10. Vejam aí o que diz o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tudo começa a partir do momento que Ana coloca a sua dificuldade diante de Deus. Ana, então, evidencia que é dependente de Deus. Meus irmãos, talvez as coisas não tenham mudado em sua vida até então, porque você não tem se colocado diante de Deus, porque você não tem evidenciado que é dependente de Deus, submisso ou submissa a Deus, que você confia em Deus, e por isso você põe todas as suas dificuldades diante de Deus. Talvez as coisas continuam do jeito que estão na sua vida ruins, porque você não as colocou ainda diante de Deus. Você não conversou com Deus. Você não, a exemplo de Ana, se colocou diante de Deus dizendo: Deus, eis-me aqui, eis as minhas dificuldades. Talvez seja a conversão do seu pai, talvez seja a conversão da sua mãe, talvez seja a conversão do seu esposo, da sua esposa, talvez seja um serviço, eu não sei o quê. Mas eu sei que talvez não tenha acontecido ainda, porque você não colocou diante de Deus. É preciso colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Ana entendeu que só Deus podia reverter esta situação. Porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que transforma, que muda pessoas, que reverte situações, que muda quadros. Ana, então, entendendo isto, põe a sua dificuldade diante de Deus. É o Senhor que vai resolver. Está aqui, Senhor, a minha causa. Eu a ponho diante do Senhor. Resolva. Eu não tenho forças, eu não tenho condições de resolver. O Senhor tem. Tu és onipotente, tu podes.
Ponha, meu irmão e minha irmã, se há alguma dificuldade te envolvendo, diante de Deus essa dificuldade, dizendo a Deus: Deus, o Senhor pode resolver. Em segundo lugar, a possível sina de Ana se tornou em uma sina impossível quando Ana demonstrou ser persistente diante de Deus. É o que diz o verso 16. Diz o verso 16 que Ana, diante de Deus, se desaguava. Foi persistente. Porque Ana entendia que Deus podia torná-la mãe. A história já evidenciava inúmeros casos em que Deus havia concedido a mulheres inférteis a bênção de tornarem-se mães. Ana então é persistente. Talvez Ana tenha dito a Deus: Deus, eu me recordo que o Senhor fez com Sara, que tornou-se mãe quando já estava avançada no que diz respeito à sua idade. Os fatos, a história está repleta de fatos, de evidências que tu podes fazer. Eu sou persistente diante do Senhor e creio que o Senhor pode reverter a minha situação. Irmãos, nós temos que ser insistentes, persistentes diante de Deus. Isso significa que não é suficiente buscarmos uma vez, duas vezes, três vezes. Tem gente que busca a solução a partir de Deus para as suas dificuldades, uma, duas vezes, e em não vendo nada acontecer, desiste. O texto diz que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Ana se curvava, é o que o texto deixa entender, diante de Deus, e dizia: Deus, o meu desejo é ser mãe, eu persisto diante do Senhor. Falta-nos haver, às vezes, persistência, insistência, persistirmos, como fez Jacó. E eu já disse isto aqui em um sermão, em que trouxe o encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque, evidenciando a persistência de Jacó. Persistência é fundamental. Insistimos diante de Deus, buscando a Deus, nos colocando diante de Deus. Deus, eu desejo que o meu pai seja convertido, eu desejo que minha mãe seja convertido, eu desejo que meu esposo seja mais amável para comigo. Em se tratando das esposas que estão aqui, se estas não possuem esposos amáveis, eu desejo passar na faculdade, Senhor, eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu desejo conseguir um trabalho, Senhor, eu estou me esforçando, eu estou estudando. Abre as portas, bata, insista. John Wesley, o avivalista do século XVIII, o homem que Deus usou para mudar a história da Inglaterra, a partir de 1739, um homem que buscava a Deus de maneira persistente, que quando se curvava diante de Deus, a fim de buscar Deus, gastava tempo e tempo e tempo diante de Deus, clamando a Deus. Referindo-se à oração, disse: a oração é como um canhão direcionado ao céu, emitindo tiros e mais tiros, de maneira persistente, até que o céu se abra. Não é determinismo, é persistência, é confiança, é acreditar que Deus pode no tempo de Deus, e nós não conhecemos o tempo de Deus, então nós temos que persistir. Abre as portas, Senhor, resolva, transforme esse deserto, essa terra seca, em terra frutífera, como fez Ana, referindo-se ao seu ventre. Em terceiro lugar, a possível sina na vida de Ana tornou-se em uma sina impossível quando Ana fez
um compromisso com Deus de devolver o objeto do seu desejo a Deus. É o que diz o verso 11. Ana faz um voto com Deus, o voto de devolver a Deus o que Deus podia lhe conceder. Às vezes nós queremos ganhar algo de Deus, mas o nosso coração é não devolvermos a Deus em se tratando das coisas materiais o que cabe a Deus, a parte que cabe a Deus. E não só isso, em se tratando de alguns dons, de algumas formações, no que diz respeito à vida profissional. Quando Deus concede, a gente se esquece de Deus. Existem casos de pessoas que buscam, oh Deus, eu preciso desta habilidade, deste talento, Deus me auxilie, eu sou gago, eu não consigo me expressar bem, eu tenho dificuldade para falar em público, oh Deus, eu tenho uma renda financeiramente falando muito baixa, conceda-me um privilégio de ter um emprego que venha me pagar melhor, e quando Deus abre as portas, quando Deus concede o que foi pedido, estas pessoas viram as costas para Deus. Talvez seja essa a razão de Deus não conceder. De imediato, Ana diz: Deus, se o Senhor conceder-me o privilégio de ser mãe, eu vou devolver esta bênção, ou fruto, o resultado desta bênção ao Senhor. Nós não sabemos com exatidão o tempo que Ana cumpriu o seu voto. Mas o texto vai dizer que Ana entregou o resultado da bênção de ser mãe, isto é, o seu filho Samuel, ao sacerdote. E o mesmo ficou na casa de Deus, sendo preparado para ser um homem de Deus. E se tornou o maior juiz da história de Israel. Sacerdote, profeta, homem de Deus. Irmãos, a gente tem que entender que o que Deus nos dá não é nosso, é de Deus, vem do céu. Às vezes nosso coração está muito preso, está muito amarrado, gente que tem dificuldade para ofertar na casa de Deus, gente que tem dificuldade para devolver os dízimos, ou dízimo, ficou anos e anos desempregado ou desempregada, e quando Deus concede a bênção, o privilégio de trabalhar, de ter um emprego, a avareza, o amor ao dinheiro, a faz ser infiel. Evidenciando então nela que ela não reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida. Irmãos e irmãs, eu concluo esta mensagem fazendo uso do verso 19, que diz que a possível sina de Ana de não ser mãe foi transformada em uma sina impossível. O possível se tornou impossível. Deus lembrou-se de Ana, lembrou da fé persistente, da devoção autêntica de Ana, pois Ana coabitou com Eucana, de acordo com o verso 19, e o resultado foi a fecundação. Samuel nasceu, o impossível aconteceu. Deus é quem transforma fatos possíveis em fatos impossíveis. Eu conheço um montão de pessoas convertidas hoje que antes da conversão tiveram uma vida degradante, voltada ao pecado. E o mundo dizia: este ou esta tornar-se-á um traficante, um bandido. O fim vai ser a sepultura, vai ser uma cadeia, que hoje estão nos púlpitos, em muitas igrejas, anunciando o santo evangelho. Sabem por quê? Porque a fé em Deus pode transformar sinas possíveis em sinas impossíveis. Creia em Deus, confie em Deus. Seja você do bairro mais simples dessa cidade, que Deus pode fazer você voar na vida, que Deus pode fazer com que você conquiste
tudo que você tem sonhado e tem posto diante de Deus. Não permita que as circunstâncias, que as peninas, que os Eucanas, que os sacerdotes que não entendem o seu relacionamento com Deus, interfiram na sua vida com Deus e e joguem um balde de água fria nos seus sonhos. Confiem como Ana confiou somente em Deus. É só Deus que pode fazer com que você possa passar a triunfar. Sair no que diz respeito à concepção dos demais, da concepção de derrotado ou derrotada, para a concepção de quem triunfou na vida, porque teve fé, porque confiou em Deus. Imagino o que esta bênção concedida por Deus a Ana causou na casa de Eucana. Imagino Penina se retratando com Ana. Que até então era vista como amaldiçoada, tornou-se abençoada. A que até então era marginalizada dentro da sua própria casa, perturbada, tornou-se a que foi abençoada por Deus, atendida de uma forma milagrosa por Deus. Você pode sair da condição, de acordo com a concepção de muitos, de uma pessoa que não tem valor nenhum, para uma concepção, diante da concepção de muitos, para uma pessoa que tem muito valor, porque Cristo Jesus é parte de você, e em Cristo Jesus você tenta triunfar, e você evidencia que está em Deus, e que está em Deus, porque Deus é o único que pode proporcionar aos homens a bênção da mudança, da transformação. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus venha cuidar de você. Não se esqueça. Até então, você não pode considerar o que tem acontecido com você como algo definitivo, como uma fatalidade. Porque você tem um Deus que transforma possíveis sinas em sinas impossíveis. Você, jovem, que tem um sonho, talvez de ser médico, e ouve de pessoas próximas a você que você não vai conseguir, por falta de condição, por falta de recursos, creia, Deus pode transformar, Deus pode mudar. Porque o nosso Deus é o Deus que faz água sair do deserto, terras improdutivas, desérticas, darem bons frutos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.